A roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda não tem inícios nem fins, mas era um início. Taishar Manethrin. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve pelo Prime Video da Amazon. O Tenebroso e todos os abandonados estão presos em Sheol, além da Grande Praga, presos pelo Criador no momento da criação, presos até o fim dos tempos. A mão do Criador protege o mundo e a luz brilha sobre todos nós. Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao Povo do Dragão Podcast. Como vocês viram no título do episódio, hoje nós falaremos sobre eles, sobre essas pessoas horríveis, gananciosas, sedentas por poder, pessoas que cometeram atrocidades terríveis. Sim, falaremos sobre eles, os abandonados, ou como eles gostam de se chamar, serem conhecidos como os escolhidos. Eu sou o Emerson e deixai o Senhor do Caos reinar sobre nós. Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou o Kalil e hoje nós, servos do Tenebroso, vamos nos regozijar, pois falaremos um pouquinho sobre os nossos colegas, os escolhidos. Porém, o Tenebroso mandou um recado para os incautos. Os escolhidos estão definhando de Mandred. Os fracos sucumbem. Quem me trair morrerá a morte final. E aí pessoal, meu nome é Luan. Para começar, eu só queria lembrar de uma frasezinha sobre uma das abandonadas, a Semirak. Ela torturou centenas, talvez milhares, tudo em nome da compreensão e da razão. Para ela, a tortura fazia sentido. Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e o mês do Halloween pede por algo um pouco mais sombrio. Então já adianto que nós estaremos muito tenebrosos nesse episódio. A gente realmente gosta desses vilões atrapalhados, mas em resumo, cada um tentou escolher e falar sobre o seu abandonado ou escolhido favorito. Espero que vocês gostem do episódio e não se deixem seduzir pela sombra. Então vamos lá, minha gente, vamos falar sobre os abandonados ou escolhidos, depende de que lado do conflito você está. É sabido que os abandonados conspiram um contra os outros com quase tanto fervor quanto lutam pelo triunfo da sombra. A meta principal de cada abandonado é se tornar Nameless. Nameless é aquele que está acima de todos os outros abandonados e está apenas um degrau abaixo do grande Senhor das Trevas. Os abandonados, eles renunciaram seus nomes de nascimento e adotaram os novos nomes com orgulho, como símbolo de seu renascimento na sombra. São pessoas que cometeram os mais terríveis atos de crueldade durante a Era das Lendas e talvez durante toda a história da humanidade. Então vamos falar sobre o primeiro abandonado que aparece fisicamente no olho do mundo, que é o Aginor. O Aginor, ele é o segundo homem mais poderoso entre os abandonados. Ele é conhecido pelo nome de Ishar Morhaid Shuain. Ele quase rivalizou em força com Lewis Terrin e Ishamael. O Ishar Morhaid Shuain, ele foi um dos biólogos mais prestigiados durante a Era das Lendas. Se o crédito é dado às fontes disponíveis, ele dominou as estruturas mais básicas dos seres vivos, bem melhor do que os seus outros colegas de pesquisa. Ele estava irritado com o senso comum de que não havia mais nada para se descobrir. Aparentemente, seu trabalho foi relacionado às variações do reino vegetal, tanto em termos de produto de cultivo e plantas ornamentais. É sabido que ele foi punido em mais de uma ocasião por realizar experiência com animais. Ishar Morhaid, ele foi um dos primeiros abandonados a passar ao lado da sombra.
provavelmente em algum momento nas primeiras 3 décadas do colapso. Após tornar-se um abandonado, ele se dedicou exclusivamente à criação de crias da sombra. São criaturas feitas para servir à escuridão. Os primeiros resultados do seu trabalho foram os Trollocs. São criaturas resultadas da combinação de matéria humana e matéria animal. Infelizmente não dá pra gente colocar uma imagem aqui no podcast, mas é só vocês pesquisarem o user do Khalil no Twitter, tá? E verem a foto dele, que os Trollocs são iguaizinhos do Khalil, tá bom? Seu garoto me respeita. Você colocou isso na minha parte, que era só mostrar uma foto do Emerson, agora eu revidei. A criação dos Trollocs começou antes da Guerra do Poder, pois durante o início do conflito, essas criaturas já surgiram em grandes números nos primeiros dias do conflito. Esses Trollocs, eles formaram a maior parte dos exércitos da sombra no final da guerra. Não muito depois, outras criações surgiram, algumas das quais existem até hoje, como os Dragkar, que são parecidos como se fosse um homem-morcego. Eles voam, eles emitem uns barulhos estranhos, eles aparecem no Olho do Mundo, se vocês recordarem, naquela parte da Barca do Taren, quando eles estão fugindo, lá na Ponte Branca, né? E também há outras criaturas que são conhecidas apenas por documentos históricos, como os Golans e Jumaras. Os Golans vocês vão conhecer no livro 7, os Jumaras eu prefiro não falar. A gente não sabe, mas o Aginor ele nunca dirigiu operações militares ou agiu como governante de alguma província, de alguma área durante a Guerra da Era das Lendas. No entanto, ele gostava de muita autoridade para obter materiais para suas experiências. É estimado que cerca de 10 mil homens, mulheres e crianças eram sequestrados todos os dias desde o início da Guerra do Poder até o fim, e que esse número poderia ter sido dobrado durante os últimos 5 anos do conflito. Aginor ele decidiu passar para o lado da sombra pela simples razão de que ser um dos abandonados lhe permitiria fazer qualquer tipo de pesquisa que ele quisesse. Bom, a gente já começa com uma amostra de uma história muito bizarra, né? Que é o que vem por aí. E, nossa, a história dele me fez lembrar muito das experiências bizarras que aconteciam nos campos de concentração, sabe? Da Segunda Guerra Mundial. Sim, verdade. Trollocs são exatamente, sei lá, mistura genética de humanos com animais, esses outros. Se vocês forem olhar na wiki da série, quais que são esses, do que se tratam esses outros bichos das Crias da Sombra criados pelo Aginor, acho que não é spoiler as pessoas procurarem, só, né, a título de curiosidade, são umas coisas muito bizarras e bem criativas. Não sei de onde o Jordan tirou tanta bizarrice, né, da cabeça dele para criar esses monstros aí. E é estranho que, né, tipo, o Aginor era um biólogo, tipo, o trabalho mais, sei lá, normal possível, parece até um livro que se passa nos dias de hoje, sei lá, ele era um biólogo. Os Trollocs, eles são inspirados nos orcs da Terra-média, né, do Tolkien. Enquanto os orcs, eles são distorções dos elfos, das formas dos elfos, os Trollocs, eles são distorções de matéria humana e matéria animal. Eu achei quando eu comecei a ler A Roda do Tempo, achei bem bizarro, porque os Trollocs, eles não tinham uma forma só, eles tinham diferentes formas, né, dependendo da matéria animal. Ou seja, tem uns que tem focinho de lobo, tem pernas de carneiro, tem focinhos de algum pássaro. De porco. Sim, de porco. Eles são bem bizarros, eles são bem diferentes, assim. Eles são criaturas humanoides, né? Mas eles, tipo, não são parecidos, tipo, os orcs. Os orcs, eles são feios e tal, e distorcidos, né? Mas eu acho interessante que os Trollocs, eles têm diferentes formas, tanto braços, pernas, o rosto deles, mas todos possuem essa sede de matar. E eles comem humanos, né? Tipo, eles colocam humanos no caldeirão. Durante a série a gente acompanha, e aí isso é muito bizarro, mano. Tem uma parte de grande caçada, parece que eles veem, né? Os personagens, eles veem humanos no caldeirão, ou o que sobrou deles. É um negócio bem bizarro mesmo e nojento. É engraçado que, tipo... Engraçado não, né? Mas... durante a série... Acho que não é spoiler falar isso, mas chega um momento que um personagem começa a pensar se eles não estão matando pessoas ali, sabe? Que de repente podiam estar amaldiçoados ou qualquer coisa assim. Porque realmente, tipo... Vários personagens também descrevem ao olhar
nos olhos, eles percebem que são olhares humanos e não olhar animal, né? Nos Trollocs. Uma coisa também que me incomodava um pouco no começo da série, em questão das denominações, né, que o Jordan vai dando para os personagens. Só que se a gente interpretar, como a gente falou já no episódio da Era das Lendas, que o mundo de Roda do Tempo é o nosso mundo no futuro, né? Se a gente interpretar principalmente todas essas inspirações do Jordan para criar, que são os orcs, são os trolls e tudo mais, faz todo sentido o nome da criatura ser Trolloc, porque provavelmente nesse mundo as pessoas tinham um entretenimento com orcs e com trolls, e quando eles viram na realidade, eles falaram, pronto, é um Trolloc, sabe, na hora de nomear o negócio. É a mesma forma o Dark One, né, o Tenebroso também, que é um nome, entre aspas, genérico, só que se você parar para pensar numa situação de mundo real, é um nome que a gente daria estando numa situação dessa, sabe? Então, quando a gente passa a analisar dessa forma, eu acho que não fica tão absurdo, principalmente os nomes que são dados às criaturas, né? Acho bem bacana. E você falou sobre um certo personagem questionar matar esses seres, né? E tá matando pessoas, porque todas essas criaturas, elas são humanoides, né? Tanto os Trollocs como os Drakkar, acho que todos os Myrdrais também, eles são todos humanoides, né? Então eu entendo essa questão. E a gente sabe que teve aí uma pessoa que fez essas experiências e que utilizou realmente de pessoas reais para criar esses monstros. Realmente, é um número absurdo. Eu falei ali no início, no final da ficha do Aginor, imagina, sumir todos os dias mais de 10 mil pessoas e esse número dobrar, sabe? Tipo, durante a Guerra da Sombra, a Guerra do Poder. Pessoas foram usadas em experimentos para a produção de um exército distorcido da sombra. É realmente bizarro. O que é legal nessa parte aqui do Aginor é que vale todo um estudo sobre ética, né? Realizada na ciência, sobre modificação genética, e por mais avançada que a nossa ciência seja, eu acho que a gente nunca pode ultrapassar a ética, né? No caso de fazer experiência com humanos, contra a sua vontade. Nesse caso em questão da Roda do Tempo é um absurdo, né? Porque são pessoas que eram sequestradas, simplesmente desapareciam e seus corpos eram usados para formar um exército da sombra que tinha o intuito de dominar o mundo e que o Tenebroso vencesse e transformasse o mundo à sua imagem e semelhança. Então eu acho legal essa parte de ética, tem um debate muito legal em relação à ética na ciência e envolvendo DNA e material genético muito legal. Mas acho que realmente isso mostra o retrocesso que foi esse período, né, da fenda e da ruptura, porque tudo o que eles conquistaram para formar a utopia que era a Era das Lendas começou assim a ser devastado, tanto nesses experimentos bizarros quanto a destruição literalmente das cidades. Então é tudo muito doido isso daí. E a gente vê, como o Emerson falou no finalzinho da ficha do Aginor, a gente vê que um motivo super fútil e aleatório, não aleatório, mas um motivo super fútil para o Aginor ter virado a casaca foi porque ele tinha vontade de fazer experimentos mais ousados e um pouco além da ética, muito além da ética, e por isso, por que não passar para o lado da sombra onde isso é permitido? Porque eu imagino que os Aes Sedai da época tinham um controle muito forte sobre o que eles faziam, né? O Aginor era um Aes Sedai, ele manipulava o poder único, ele tinha um terceiro nome, né? Ishar Morad Twain, então ele tinha um terceiro nome, ele contribuía de alguma forma para a sociedade, né? Como a gente falou no episódio da Era das Lendas. Quem tinha o terceiro nome tinha uma contribuição importante para a ciência, para as artes, para a política, então ele tinha esse pano de fundo aí na vida, mas no final a sede pela conquista científica, pela conquista do conhecimento, falou um pouco mais alto, e aí partiu Shayol Ghul. Então, agora nós vamos falar sobre Ishamael. O Ishamael, ele é o mais poderoso dos 13 que formaram o Conselho Supremo das Forças da Sombra. Ele é conhecido como Ishamael, ou Traidor da Esperança na língua antiga. Ele também é conhecido como Balsamon, Coração das Trevas, e Alma da Sombra. Ele foi o capitão-geral da escuridão. Mesmo que nunca estivesse no comando direto de alguma campanha de guerra, ele é considerado
mais poderoso entre os escolhidos, e ninguém o combateu exceto o próprio Lews Therin Telamon. Elan Morin Tedronai foi um dos filósofos mais importantes de seu tempo. Seus livros, incluindo a análise do sentido percebido, a realidade e a ausência de significado e dissolução da razão, que, embora muito esotérico, para alcançar grande popularidade, teve uma influência extraordinária em muitos motivos além da filosofia, especialmente nas artes. Nenhuma cópia foi preservada e talvez tenha sido a melhor coisa para o mundo, considerando as circunstâncias. Alguns fragmentos de seus escritos que resistiram após a sua aliança com a Sombra, provavelmente cartas, implicam que ele estava convencido de que a guerra entre a Sombra e a alma de Lews Therin durava desde a criação do universo. Uma luta sem fim entre o Grande Senhor das Trevas e o Criador, que usavam marionetes humanas. De acordo com ele, Lews Therin sucumbiu ao Tenebroso em outras voltas da roda, e tornou-se o campeão do Grande Senhor das Trevas. Durante a guerra, Elan lutou tão arduamente para atrair Lews Therin para o lado da Sombra, como para finalmente o derrotar. Ele foi provavelmente o primeiro de todos a jurar fidelidade à Sombra. Seu anúncio público, vindo de uma figura respeitada que ele era, em um momento que o mundo passava por fome, pragas e motins, um mundo que era praticamente um mundo utópico, uma sociedade bem tranquila, com alta tecnologia, conforme nós falamos a Era das Lendas, uma sociedade bem tranquila, que não existiam esses problemas, então o mundo não estava preparado para esses acontecimentos. No meio de uma conferência convocada para discutir como lidar com essa crise que o mundo estava passando, acabou chocando todo mundo. A principal ideia, para a conversão de Samael para a causa do Tenebroso foi bastante lógica. Segundo a sua experiência como erudito e filósofo, o conflito entre a luz e a sombra durará eternamente. Então, a cada girar da roda até o fim dos tempos. No entanto, basta que o Grande Senhor das Trevas se liberte uma única vez para que o universo seja recriado à sua imagem. E ele irá reinar para sempre sobre a criação. Portanto, de acordo com a visão dele, não faz sentido a humanidade sempre se opor à sombra, sendo que uma hora o Pai das Mentiras irá se libertar e será um acontecimento inevitável. Quando o dragão ele dirigiu o ataque final contra a sombra em Shire Gu, é possível que Samael tenha sido preso apenas parcialmente. Há teorias que ele conseguia se libertar num ciclo de a cada 40 anos. E também tem teorias que ele manipulava Arthur Asa de Gavião, e que o Arthur Asa de Gavião, como a gente vai falar mais pra frente, ele fez o cerco a Tar-Valon e tal, mas isso vai ficar pra dar um outro episódio que a gente vai falar mais sobre isso. E aí, gente, o que vocês acham do Samael? Eu adoro essa... Apesar de eu já ter visto algumas refutações a essa filosofia dele, eu acho uma exploração muito legal, meio metafísica, do grande conflito da Roda do Tempo, que, se toda vez, num universo infinito, de infinitas girares da roda, basta que o Tenebroso se liberte uma vez, basta que o dragão, morra uma única vez em um único desses girares, para que ele saia do padrão, destrua tudo e se instaure como o Senhor Supremo do Universo. Então, na visão dele é até, compreensível que é um conflito meio sem propósito, a humanidade sempre se rebelar, lutar contra a sombra, resistir, se opor às forças tenebrosas, mas sendo que no final das contas isso não vai dar em nada, porque o Tenebroso, tendo em conta que a gente nunca sabe, a gente fala que é a Terceira Era, onde os livros se passam, mas na verdade pode ser a Terceira Era vista pela milésima vez. Então a Terceira Era pode ter acontecido 1000 vezes antes. Então a gente não sabe quantos girares da roda já foi, supondo que são infinitos girares. A refutação, inclusive, que eu já vi no canal do Nables, inclusive, um canal muito bom no YouTube sobre a Roda do Tempo, ele refutando um pouquinho essa teoria de que se são infinitos girares da roda, então já aconteceram infinitos cenários possíveis. Então até agora o Tenebroso não se libertou, então quer dizer que ele não vai se libertar nunca. Então, na verdade, essa teoria do Ishamael está meio furada. Mas eu não sei, eu gosto dessa ideia de que seria um conflito meio sem propósito, mas a humanidade sempre, quando é necessário, a gente vai e se opõe às forças das trevas e tenta fazer o
dá equilíbrio ao mundo, né? Eu gosto. Na verdade, eu achei assim a teoria dele bem preguiçosa, e isso mostra que ele escolheu o caminho mais fácil, né? Porque isso fala muito sobre o caráter dele, né? Ele escolheu o caminho mais fácil, o caminho que ele acha que ele vai vencer de qualquer forma, do que resistir ao mal, né? Eu entendo essa visão que ele tem, né? Essa filosofia que ele tem. Eu acho um pouco injusto, tipo, o Tenebroso, se o Tenebroso ganhar uma vez, né, contra o Exército da Luz, já era. Não tem mais volta, porque o Tenebroso vai destruir a roda, vai matar a grande serpente e vai mudar o mundo à imagem e semelhança dele. Eu acho isso um pouco bizarro, né? Tipo, mas é injusto, porque se ele ganha uma vez, não tem mais volta. E sempre que a luz ganha, o Tenebroso sempre retorna. Então é um ciclo que fica se repetindo. E a questão do Samael, no caso, eu acho que ele tem o espírito cansado, entendeu? Eu acho que ele não sei se ele consegue, tipo, acho que ele não tenho certeza, mas dá a entender que ele acumula esse cansaço, né? A alma dele, o espírito dele de tanto tempo, tá sempre renascendo, tá sempre lutando, sabe? Então ele dessa vez ele optou pelo caminho realmente, como a Gisele falou, o caminho mais fácil, né? Porque ele quer morrer. A gente sabe que o pacto que ele tem com o Tenebroso é que se eles vencerem, o Tenebroso vai apagar o Samael do padrão, justamente porque ele é um espírito cansado, ele não aguenta mais. É por isso que dessa vez ele escolheu esse lado para se opor ao Criador e o Leaf Starring. Nossa, com certeza. E é exatamente isso. Essa questão de ele quer morrer, ele quer que a existência dele seja apagada. Não sei por que motivo, não sei por que a alma dele é cansada, como você disse, exausta, está farto de existir, está farto de reencarnar. Mas eu adoro esse... grande status. Não. Me identifico com aquelas. Me identifico, isso. Mas eu acho que isso, assim, dele ser uma alma cansada, coincide muito com o pensamento dele de filósofo, porque eu acho que ele tem um entendimento muito lúcido sobre o funcionamento da roda do tempo e das eras, né? Porque não é todo mundo que tem esse entendimento, né? E que entende como as coisas funcionam, né? E isso, então, faz a gente compreender um pouquinho sobre ele, né? Porque ele é um personagem muito sábio. Sim. No prólogo do Olho do Mundo, ele mesmo fala que ele sabe, ele sente, ele sabe, ele tem o conhecimento que ele já lutou contra o dragão outras milhares de vezes, entendeu? Milhares e milhares de vezes. Então, da mesma forma que o Randy, ele começa a ter as memórias da vida passada dele, o Samael também consegue ter esse conhecimento, entendeu? Então, ele só quer ganhar, né? Servir o senhor dele ganhar e ter a sua promessa cumprida, que é ser apagado, para ele ter esse cansaço tirado dele. Assim, eu discordo vários pontos dele, mas eu o entendo, tipo assim, eu não acho as escolhas dele, tipo, tão zoadas, assim. Eu acho até interessante e consigo entender alguns pontos dele, porém, foda-se. Ele só quer entregar os pontos e foda-se o resto. Eu adoro esse lado metafísico meio, porque, querendo ou não, apesar do que o Luan estava falando, o Tenebroso é um nome meio genérico, assim, Dark One em inglês, um nome meio genérico para o clichê, o lugar comum de vilão que veste preto, né? Mas na verdade o Tenebroso não é nada disso. O Tenebroso é uma força cósmica, tipo Deus, só que a outra metade de Deus é o Yang do Yin, né? Então ele é uma força cósmica, ele não é um malvadão, não é um senhor soberano lá de Mistborn, que ele veste preto, ele é meio emo, né, meio sombriozão. Não, ele é uma força cósmica, ele é já vi artes do Tenebroso, fanarts, assim, que é só tipo uma cena onde, sei lá, o Tenebroso apareceria, por exemplo, né, uma fanart imaginando. Ele é só tipo uma mancha preta, sacou? Ele é uma escuridão, e aí toda essa discussão sobre a origem filosófica e metafísica da roda do tempo, do conflito que gira o universo, eu acho isso muito legal. Uma coisa que a gente não vê muito nas fantasias hoje em dia, que estão muito mais no chão, né, digamos assim. Sim. Fantasias onde aparecem deuses, mas deuses na verdade são só, sei lá, pessoas com muito poder. E a roda do tempo tem esse lado mais meio Tolkien também, né, meio metafísico, mais fantásticozão, assim, mas também bem calcado na realidade, com filosofia e metafísica, essas paradas. Acho massa demais.
Eu acho que a questão do nome ser tenebroso é porque é um nome popular, né? Como ele é conhecido. Tipo, sei lá, a gente chama Sim. Satanás de capeta. Eu acho que quando os personagens se referem ao tenebroso como Shaitan, eu acho que tem um impacto maior. É um nome mais forte. Agora, a tenebroso é um nome popular conhecido, tanto que teve uma ideia de tradução no Olho do Mundo que eles queriam, como Dark One, tenebroso é um nome bem caipira, eles queriam traduzir como o das trevas, nessa tradução da intrínseca. Só que parece que foi recusado e tal, teve toda uma treta na questão de tradução. Amo. Eu não gosto desse nome tenebroso, sabe? Eu acho o nome não causa impacto nenhum, eu acho às vezes até meio... É um nome risível, eu acho engraçado, não causa medo, né? Mas é um nome popularmente conhecido, então eu entendo. Depois que eu relacionei tenebroso com capeta, ok, aceitei. Prefiro que fosse, sei lá, o escudo, mas... Tinhoso, okay. Era mais legal. Meu Deus, horrível. Porque tenebroso, eu imagino um cara tosco. E muito pelo contrário, na série, eles não dão essa humanização, né, para Shaitan, né? Balthamel antes era conhecido como Eva Raman. Ele foi um historiador especializado no estudo de culturas desaparecidas. Embora muito forte no poder, ele não foi capaz de se destacar o suficiente para ganhar o cobiçado terceiro lugar em força entre os abandonados homens. Algumas fontes sugerem que a qualidade do trabalho dele não era a única razão para que a posição social dele fosse tão limitada. Alguns boatos dizem que ele tinha o pavio curto e muitas vezes era bem descontrolado. Presumivelmente, mais de uma vez ele estava prestes a ser blindado com o poder para que ele não partisse para a violência. Ele era um homem bonito e gostava muito da companhia de mulheres e ele era muito popular com elas, mas mesmo com sua posição elevada no Instituto de Ensino Superior em Jin, ele passava muito tempo em estabelecimentos que agora seriam descritos como tavernas ou lugares impopulares. É surpreendente o quão longe ele estava inclinado a confraternizar com elementos da pior laia, até mesmo criminosos. Foi sugerido que a principal razão de não poder ser demitido do seu posto era justamente a força que ele tinha para o poder único. A promessa de mortalidade foi o que atraiu para a sombra. Viver para sempre e nunca envelhecer, algo simples assim. Então ele viajou para Sheogu para comprometer sua alma em algum momento durante os anos do colapso. Embora ele tenha estado numa posição bem alta nos Conselhos da Sombra durante a guerra, é impossível determinar exatamente qual o papel que ele desempenhou. É possível que ele estivesse no comando de uma rede de espionagem, paralela àquela dirigida pela Moghedin. É inquestionável que ele nunca foi responsável por uma operação militar, embora ele possa ter atuado como governador. Seja qual tenha sido sua posição, é sabido que ele participou em várias atrocidades de grande escala, incluindo a criação de campos de concentração dedicados à criação de seres humanos que eram dados de alimento aos Trollocs. Ou seja, mais um grande desgraçado nos rankings nas fileiras dos abandonados. O Balthamel, eu acho que ele é o mais sem graça, pra ser sincero, dos abandonados. Ele é só um narcisista e egoísta. Ponto. Exato, um mulherengo qualquer, sem grandes feitos militares. É isso. Sinto muito, Balthamel, você fica pra escanteio. Eu acho que de todos, junto com um que tem um nome engraçado, ele basicamente era um cara que ele era forte, só que era um... Não que os outros não fossem babacas, né? Só que esse aqui era um grande cretino também. E a única causa dele estar entre os 13 era porque ele era muito forte, só. Ele, basicamente, ele não tinha nenhum outro talento além de beber e pegar mulher, só. Esse era o Balthamel. E eu acho que o outro que a gente vai falar, que você mencionou aí, a gente vai falar daqui a pouco dele, ele até tinha uma historinha, ele tinha uma curiosidade sobre ele na Era das Lendas, mas o Balthamel, assim, nenhuma curiosidade interessante, assim, ele é só um cara que fazia magias e era meio babaca, eu imagino. É isso. Sinto muito, Balthamel. Agora nós vamos falar um pouco sobre Alanfir, a mulher mais poderosa entre os abandonados. Não é a primeira vez que você escuta a gente falar, né, sobre ela aqui, porque ela teve uma participação muito importante e ativa na Era das Lendas e na Ruptura do Mundo, por isso, abre aspas, recomendo muito que vocês escutem esse episódio, né?
fecha aspas. Também é conhecida como a Filha da Noite, a Lanfear reivindicou para si o mundo dos sonhos. Pausa para eu tentar falar esse nome aqui, que é Tel'aran'rhiod. Os lobos a chamam de Caçadora da Lua. Só para recapitular então, antes ela era chamada Mirin Eronaile e não era mundialmente famosa, mas muito respeitada. Ela trabalhava em Colandan, a principal universidade e instituto de pesquisa dedicada ao estudo do poder único, e fazia parte da equipe que descobriu a prisão do Tenebroso e perfurou o buraco para tentar encontrar a nova fonte de poder, que aparentemente poderia ser canalizada por homens e mulheres, sem as divisões ou limitações diante da sua visão, né, de Saidin ou Saidar. Nós não sabemos se ela realmente sabia com o que estava mexendo, mas ela teve muita sorte de sobreviver, porque foram poucos que saíram vivos dessa. A gente tem o conhecimento de que a Mirin não estava entre os primeiros a ir para o lado da sombra, mas ela prometeu sua alma a Shaitan por razões de amor e ódio, porque ela e o Lewis Terran Telamon, o nosso dragão lá da Era das Lendas, estiveram envolvidos durante um tempinho. Ela nunca aceitou muito bem o fim dessa relação, porque ela gostava mais de estar envolvida com o Lewis Terran, porque ele era muito famoso, né, do que gostava do próprio, né. A gota d'água foi quando ele casou, então, com a Eliena Moirelli Dalizar, mais ou menos uns 50 anos antes da Guerra das Sombras. Ela sempre deu barraco, fez abordagens públicas ao casal, vivia acusando a Eliena por causa da sua perda, até que ela decidiu abraçar a sombra, principalmente por vingança, e também com a esperança de reivindicar o Lewis Terran. Eu vou, assim, fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque a Lanfear, ela tem uma fama de recalcada, mas eu não sei porque eu tenho um pé atrás com o Lewis Terran, e é muito fácil a gente enxergar a Lanfear como a ex-doida, né? E eu especulo que se ele não deve ter iludido ela, sabe, pra ter feito, e de repente ter feito altas promessas, e não fazia ideia de com quem ele realmente estava lidando. Não sei a opinião de vocês, homens, sobre isso. Eu gosto. Eu nunca vou passar pano pra homem nenhum, então. Mas se bem que, né, a Lanfear é uma assassina em massa, então não dá pra passar tanto pano assim. Mas eu acredito que essa história tá meio mal contada mesmo. Eu não duvidaria se Lewis Terran tivesse algum dedinho ali manipulado ela ou feito alguma sacanagem com ela e tal. Eu acho que o Lewis, ele pode ter sido babaca em algum momento, com certeza, ou simplesmente estava bem com ela, mas do dia pro outro, de uma semana para outra, conheceu a Eliena e simplesmente trocou ela. Acontece, coisa da vida, que nunca passou por isso. Mas eu não sei se isso justifica, quer dizer, eu não sei não, tenho certeza, isso não justifica tudo que ela fez depois, entendeu? Porque, como o Kali disse, ela é uma assassina e ela é muito obcecada por ele, né? E esse nível de obsessão que ela tem por ele não é normal. Sei lá, cara, não tem como defender, nem não passo pano pra ela, não defendo ela, porque a gente sabe de tudo que ela faz e o que ela fez. Um pouquinho antes da gente começar o episódio, eu vi um quote sobre ela, né, e o Lewis Terran, que ele fala que realmente foi a ambição que ela tem que fez ele se afastar dela, né. Muitas vezes ela fala de glória, de fama e de, sabe, ela sempre fala isso pra todo mundo, de glória, de fama. Então, como você mesma disse, ela gostava mais de estar com o Lewis Terran por causa da fama dele, do prestígio dele, do que gostava propriamente dele, entendeu? Do sentimento. Exatamente, então é por isso que não dava passado pano pra ela, porque justamente ela gostava dele porque ele era famoso. Se ele não fosse nada, ela não gostaria dele, entendeu? E nem gostaria de estar com ele. Eu não estou passando pano, eu só quis gerar essa discussão. Entendi. Não, e ela é super ambiciosa também, porque vamos lembrar que foi ela que furou eu imagino assim. Tudo começa com ela, né? Tudo começa com ela, exatamente. Ela e a equipe de pesquisa dela. Eu imagino, sei lá, aqueles filmes de cientista maluco, aquele onde eles estão fazendo uma pesquisa, tipo em Chernobyl, a série da HBO, né? Tipo, não tá acontecendo nada, vamos furar mais um pouquinho aqui, vamos, continua. Não, os instrumentos estão falhando, não sei o que, isso aqui não vai dar bom não, isso aqui vai dar ruim, isso aqui. Não, continua aí, força um pouquinho mais, e pá! Abriu a fenda do Tenebroso, apenas. Ops.
É muito mais do que ambiciosa, ela era muito invejosa, né? Então ela não aguentava ver pessoas ao redor dela que eram mais poderosas, que eram mais famosas, que eram mais do que ela. E ela queria alcançar essa glória também, né? Ela não queria ficar para trás. E isso entra naquela ética também, né? Que a gente falou sobre o Aginor. Ela forçou ali, de uma forma ou de outra, até que de alguma forma ela conseguiu furar, né, a fenda que Tenebroso foi presa no momento da criação. Como o Kalil disse, você falou também, que ela foi a causadora de tudo. Tudo começou por causa dela, né? Então, felizmente, tudo está no padrão. Se o conselho de ética pega esses abandonados, assim, já era. Já era pra todo. Não tinha conselho de ética, né? Parece que o conselho de ética das lendas, eles estavam faltando pessoal ali, sabe? O governo foi desmontando ele, tipo, Bolsonaro, né? Acabando aqui com os funcionários públicos, funcionamento público, né? Desse jeito. Bom, abrindo um parênteses, acho que muito legal, né, sobre isso. A gente falou tanto, assim, de uma utopia no episódio da Era das Lendas e como tudo era bonito, futurístico, perfeito, pacífico naquela época, né? Mas acho que visivelmente muitas pessoas estavam de saco cheio do senso comum, estavam se segurando, assim, para poder mostrar quem elas realmente eram, sabe? Eu acho que a Fenda acabou sendo um estopim para muita gente poder dar as caras e mostrar aí o real caráter deles, né? Sim, eles queriam a ganância, né? Eles queriam mais e mais, nunca estavam satisfeitos com o que eles tinham, sempre queriam mais. É a história da humanidade, parece. Basicamente, o povo da Era das Lendas é aquele povo de hoje em dia que fala: o mundo tá muito chato, tudo é politicamente correto. Por que não? Vamos furar, vamos sequestrar milhares de pessoas por dia. Tá muito chato esse mundo. Durante a Guerra do Poder, então, ela utilizou muito os sonhos, né? Guiando operações, causando tumulto entre as autoridades, assassinando pessoas. Tanto é que ela foi creditada por várias vitórias de batalhas, onde utilizou desses meios para vencer. Além disso, né, ela estava envolvida com diversas outras atrocidades, talvez até mais do que a maioria dos abandonados. Porque as pessoas que ela governava já tinham os horrores da sombra, né, para lidar, mas elas também temiam o próprio sono. Muitas pessoas enlouqueciam, as taxas de suicídio eram muito elevadas no seu território, mesmo levando em consideração que essa taxa já era muito grande, né, nos demais territórios conquistados pela sombra. E acho que para coroar tudo isso é que, além de toda a sua força e habilidade, ela conhecia muito bem o Lys Tarryn, né? Ela era praticamente obcecada por ele, por isso ela dedicava a sua vida a continuar estudando sobre ele, assim como um caçador estuda a sua presa, e isso era considerado um trunfo para a sombra. A Lanfear é o Fred Krueger da Roda do Tempo, cara. Porque ela matava os outros durante os sonhos, fazia as pessoas se suicidarem. Basicamente, se ela tivesse um filme, o filme dela se chamaria A Hora do Pesadelo, né? Amei! Cara, imagina, você não tem paz, você tem que lidar com guerras contra a sombra durante o dia. No pouco momento de sono que você tem essa desgraçada nos sonhos, sabe? Fazendo as pessoas se suicidarem. Aumentando taxas de mortes. Mano, a hora do pesadelo com Lanfear. E uma coisa que como a Gisele falou lá no comecinho sobre a Lanfear, que ela é a mulher mais poderosa dos abandonados. E como a gente falou lá no episódio de Era das Lendas, se eu não me engano, geralmente, apesar de os homens serem mais fortes no quesito força bruta do poder único, as mulheres têm mais destreza para criar tessituras, né? Então, geralmente, o homem mais forte se equivale à mulher mais forte. Então, a Lanfear basicamente era a versão em níveis de poder do Ishamael, a versão feminina do Ishamael. Então, apesar de o Ishamael conseguir, canalizar mais do poder único em termos de força bruta, a Lanfear conseguia canalizar menos, mas conseguia ter mais destreza sobre as tessituras e tal, o que conta tanto quanto canalizar poder bruto, né? Então, se você não souber manipular, você vai ficar tirando raios e, matar, destruir o mundo que está na sua frente, mas não vai conseguir fazer nada além disso, né? Então, a mulher mais forte se equivale ao homem mais forte, então Lanfear também está aí no topo
da listinha de poder dos abandonados. Nossa, e ela era tão poderosa, e acho que a inveja que ela sentia das pessoas cegava um pouco ela e limitava ela, né? Porque se ela não se concentrasse tanto nisso e focasse mais, assim, na vida profissional dela, ela poderia ter ido muito mais longe do que ela foi, né? Tanto é que ela só tinha 2 nomes, se eu não me engano, ela não tinha o tal do terceiro nome, né? Que vinha com prestígio, né? Com feitos. E ela tinha poder para isso, né? Mas como ela era uma pessoa invejosa, que ficava ali ambiciosa, né? Que ficava invejando a vida de outras pessoas, ela não conseguiu avançar tanto quanto quem ela invejava. Isso aí, garota, meu nome é Lanfear. Quando ela fala essa frase pela primeira vez, eu lembro de ter arrepiado. Eu acho ela uma pessoa horrível, obviamente, o tanto de coisa ruim que ela fez, né? Nenhum abandonado se salva. Sim, mas ela é um personagem muito interessante, justamente por essa obsessão que ela tem, sabe? Por essa sede de glória, de fama, sabe? E de estar acima dos outros, essa arrogância que ela possui. Então, isso faz com que ela seja uma personagem bastante interessante. Eu gosto bastante quando ela aparece e tal. Eu acho que eu seria manipulado por ela, hein? Não sei não, acho que sim. Mas eu tenho um pouco de medo dela. Eu odeio por causa de um acontecimento aí pra frente dos livros. Não vou dar spoiler, mas eu não gosto dessa mulher. Eu gostava até esse acontecimento. Depois, assim, caiu por terra. Eu nunca gostei, viu? A primeira vez que ela aparece nos livros lá, eu já achei ela meio... Quem que é essa mulher, sabe? Não gosto muito dela, não. Quem que é essa mulher, garota? Garota, meu nome é Lanfear. Então, pessoal, agora a gente vai falar de um personagem que a pronúncia do nome dele é um pouco engraçada em português, né? Que é o Bilal. Ou Belal. Como você preferir falar. Duran Ladel Chem, que é o nome do Belal, né, o nome de batismo dele, também era conhecido como tecedor de redes. Ele era um especialista na arte da manipulação e na criação de planos mirabolantes e de conspirações. Durante a Era das Lendas, ele era o equivalente a um advogado no nosso mundo, e ele representava acusados nas cortes de justiça da época da Era das Lendas. O fato de ter um terceiro nome demonstra que ele deve ter sido muito bom no que ele fazia durante essa Segunda Era. Não se conhece tanto sobre o Bilal quando comparamos a outros abandonados, mas especula-se que ele tenha se convertido logo depois do início do colapso, ou seja, ele lutou ao lado das forças do dragão por um tempo, até que por algum motivo ele se voltou contra a luz. E esse motivo estima-se que seja inveja, ganância, e depois disso ele até acabou sendo um general bem eficiente durante a Guerra da Sombra, e era tão cruel quanto seus colegas abandonados. Dizem que ele foi responsável por destruir o Salão dos Servos antes de ser selado na fenda junto ao Tenebroso e os demais abandonados. Foi o Bilal também, junto ao Lusteren, quem redescobriu a antiga arte de combate com espadas. Os dois praticavam essa atividade como uma brincadeira, sem noção do seu potencial de violência. Então, logicamente, ele era um espadachim muito habilidoso. Esse é o único... esse é também o abandonado mais... não tinha muita história, qualquer coisa. Abandonado qualquer coisa. Ele tem essa história dele ter redescoberto, junto com o Lusteren, a esgrima, né? Que era uma brincadeira para eles, porque, né, na Era das Lendas não existia violência, não existia guerra e tal. E aí eles redescobriram que podia ser muito letal essa arte, né? Então, eles que ressuscitaram a prática de matar com espadas. Em seguida, temos, para compor as fileiras dos abandonados, temos o Asmodean, Asmodean, como vocês preferirem. Eu falo Asmodean. O Asmodean, bom, como temos todo mundo de todas as profissões, um exemplo de cada uma das profissões da Era das Lendas, nas turmas dos abandonados, e não podia faltar o artista, nesse caso mais especificamente o músico. O Asmodean era ele era um músico bem famoso na Era das Lendas. Seu nome de nascença era Jor Adam Nezocin, ou seja, ele tinha um terceiro nome, o que significava que ele tinha contribuído de alguma forma, tinha feito alguma contribuição bastante relevante para a sociedade,
provavelmente no quesito da música, né? Ele era um grande artista, um músico prodígio, foi uma criança prodígio que cresceu na pequena cidade portuária de Chorelli, e desde muito novo mostrou muita aptidão para música. O Asmodin tocava vários instrumentos, entre eles a chama, o bufone, a coreia, o obaém e outros instrumentos da Era das Lendas, dos quais só restaram o nome pra gente. Ele, na verdade, apesar de ter sido muito famoso e, né, um grande prodígio da música, ele nunca chegou lá, propriamente dito. Ele nunca se tornou o que ele almejava. Obras que ele compôs quando ele era muito jovem, aos 15 anos mesmo, ou seja, um grande prodígio, elas foram tocadas em muitas das grandes cidades do mundo, mas ele nunca subiu às alturas, né, às expectativas esperadas, não sei se por si próprio, não sei se pela sociedade, talvez pela sociedade sim, porque ele obteve o terceiro nome, mas acho que não por ele. Então, sempre no fundo da mente dele ficava aquele: eu não alcancei aquela mensagem, né? Eu não alcancei tudo que eu podia ter alcançado, né? Então, durante o colapso e a ascensão das forças do Tenebroso, ele ouviu falar dessa promessa de imortalidade. Mais um dos abandonados que foi atraído pela promessa de imortalidade, por esse ideal de glórias eternas na presença do Tenebroso. E, bom, com a eternidade ele imaginava que poderia ter um legado musical eterno, poderia ter o tempo que precisasse para compor suas músicas, porque apesar de os canalizadores da Era das Lendas viverem muitos anos, mais de 300 anos até, não eram imortais, claro. Então, com a promessa do Tenebroso, a promessa de imortalidade por parte do Tenebroso, ele alcançaria tudo aquilo. Mas, na verdade, não, né? Como sabemos, como se deu o fim da Era das Lendas. O Asmodin nunca chegou a ser um grande comandante militar, nunca exerceu muita coisa. Ele participou de algumas batalhas. Ele também não era um dos grandes abandonados poderosos. Ele tinha um nível bacana, um nível suficiente para entrar no grupo dos abandonados, mas na verdade ele se meio que reteve às administrações de cidades, né? Administrações de regiões conquistadas pelas forças da sombra. Ele tinha um desprezo muito grande por artistas que tinham algum tipo de deficiência, que eram cegos ou haviam sido mutilados, e artistas que, apesar, né, dessa dificuldade, que conseguiam produzir música, conseguiam produzir arte, né, ele tinha meio que uma rivalidade interna com essas pessoas, ele não aceitava muito bem, então ele torturava esses artistas mutilados, esses artistas com deficiência, interagir com aquelas pessoas até o ponto de elas não conseguirem mais produzir arte, no meio que uma vingança pessoal contra essas pessoas que, apesar das dificuldades, conseguiam continuar produzindo arte, produzindo suas composições. Então ele era bem, bem baixo nesse sentido das coisas que eles faziam, o tipo de tortura que ele exercia. Então Asmodin, ele é bem narcisista, assim, ele é o típico artista querendo alcançar a obra perfeita, e no caminho ele entrou pro Exército da Sombra, mas na verdade não era muito aquilo, não era muito isso que ele buscava, era só um meio para atingir um fim, né? E ele atingiu seu fim. Foi preso, né? Asmodin, eu não consigo te defender, porque apesar de gostar dele, esse último parágrafo aí é bem forte, né, sobre ele torturar as pessoas com deficiência. Tirando essa parte aí em especial, eu achei a ambição dele bem compreensível, porque muitos artistas só ficam famosos depois da morte, né? Porque levam tempo para fazer sucesso. E como as músicas dele tinham potencial, mas faltava algo, né? Eu achei compreensível ele se aliar à Sombra, buscando imortalidade, porque ele queria ver as músicas dele fazer sucesso. Ver um pouco dessas origens deles faz entender porque que eles são uns bosta, né, na série mesmo, porque o cara era basicamente um cantor, né? E você entende por que ele não era tão habilidoso assim como abandonado, sabe, na série, porque durante a série eles vão meio que construindo, falando que tem os abandonados aí, eles estão descongelando lá, tal qual o Capitão América. Descongelando. Estão saindo. Tá vindo bicho aí, entendeu? Então, você causa o maior desespero. Aí, sem spoiler, tipo, às vezes aparece, é meio broxante.
Até bom pra ajuste de expectativa, sabe? É destoa, né? Tem alguns abandonados que são, tipo, pica das galáxias, fizeram várias atrocidades, e é, sei lá, um cientista, e aí você vê o Asmodin, que era um cantor. Que é o Ed Sheeran, entendeu? O Ed Sheeran. Não, o Ed ele é uma pessoa maravilhosa. Cara, o Asmodin, ele basicamente ele tem a mesma característica de todos os outros abandonados, que é aquele glória e fama. Ele era muito bom, mas ele não tava entre os melhores dos melhores compositores, artistas ainda, sabe? Não sei se as motivações dele são suficientes para ele ter passado pra sombra e depois ter cometido diversos horrores. Talvez o Jordan tenha se inspirado no pessoal do blues, né? Que eles têm a questão do pacto com o diabo e tudo mais, né? Nossa, é verdade. Que várias histórias de pacto de diabo são disso, pra alcançar fama e tudo mais. Talvez a inspiração pode ter sido isso. Verdade, né? Ele é tipo a Xuxa, né? E o pacto com o diabo é um tema super comum na literatura, né? Desde o Fausto, as histórias do Fausto, tal, a peça lá do Goethe. E tem Grande Sertão Veredas, então a Roda do Tempo não vai muito longe, não. Adoro. É só colocar o CD do Asmodin ao contrário, que tem o pacto dele com o Tenebroso. Isso que eu ia perguntar, tem alguma música, eu não lembro, na Roda do Tempo, que a gente vê escrita por ele? Eu acho que não. Letra, sim. Não. Acho que não. É só Poxa, a isso é história legal. da Carochinha. Ele na verdade não completa nada. Eu acho que nenhuma música sobreviveu, tipo, há tanto tempo, sabe? Sei lá, mais de 3.000 anos. Acho que meio impossível. Agora nós vamos falar sobre a nossa querida aranha, a nossa Moghedien, ou Moghedian, como eu gosto de falar, ou para os mais próximos, os mais chegados, a nossa Mog. Ela era conhecida como Aranha, né? E durante a Segunda Era, ela era uma conselheira de investimentos. Basicamente, ela era uma coach de investimentos. Trabalhava no mercado financeiro, administradora do mercado financeiro. Exatamente. Ela acordava e postava na rede social da Era das Lendas o seguinte: trabalhe enquanto eles dormem. Ela era Betina, basicamente, né? Ela investia lá, conseguia um dinheirão. Acho que o mais louco é que, se organizar certinho, a gente tem a representação de todos os atuais ministros do nosso governo, né? Exato, exatamente. Ela seria o Guedes. Pior que é mesmo. O nome de nascimento da Moghedien era Lili Moral. Como seu codinome sugere, cautela e precaução. Sempre foram seu forte e seu modo de atuação, desde a época antes de sua conversão para a sombra. Por isso que ela é chamada de Aranha, né? Muito antes da Guerra do Poder eclodir, Lili ela já havia passado para o lado da sombra. Mas ela manteve esse segredo por muito tempo escondido. Por isso que chama segredo, nossa. Enfim. Durante o conflito, ela conseguiu se infiltrar nas fileiras do Exército da Luz, obtendo posição de média importância e manipulando internamente várias pessoas. Isso causou muitas tragédias por causa de conflitos de informações. Muitos de seus colegas abandonados desprezavam Moghedien por considerarem-na covarde, fraca e sem atitude. Preferiam esperar nas sombras do que de fato agir. Mesmo não entrando em conflitos, a não ser que soubesse ter alguma vantagem sobre o oponente. Dizia-se que ela jamais se esqueceria de uma afronta. Durante a série a gente sabe que ela realmente não se esquece de nada. Durante a Guerra da Sombra, Moghedien ela pode ter matado tantas pessoas quanto qualquer um dos outros generais do campo de batalha, mas poucas de suas vítimas eram soldados. Graças a uma extensa rede de espiões e informantes, ela era capaz de ficar sabendo de muito do que se passava no lado da luz e de localizar seus alvos com precisão. Sua maior vantagem era, sem dúvida, a sua habilidade no mundo dos sonhos. No mundo dos sonhos, ela era capaz de superar até mesmo Lanfear. E aí, gente, o que vocês acham da nossa aranha, essa querida abandonada que aparece bastante aí durante a série? Há controvérsias. Ela afirma aí que ela é mais poderosa no mundo dos sonhos que a Lanfear. Lanfear diz outra coisa. Choque de monstro aí, das abandonadas. Porque ela não é de aparecer muito assim, de chegar na frente atacando. Ela anda pelos lados, né? Ela vai chegando ali na sombra e tal. Quando você percebe, ela tá fungando no seu cangote com uma adaga nas suas costas. Eu gosto ela, tipo assim,
não gosto da pessoa dela, mas gosto dela como personagem, sabe? Eu acho essa forma sutil dela de não se arriscar muito, sabe? De aparecer de vez em quando e tal, de obter informações para poder para confrontar alguém. Eu gosto bastante desse jeito dela. Alguns podem a chamar de covarde e tal, fraca, mas eu acho que ela a forma que ela consegue guardar informações para enfrentar outras pessoas, eu acho que combina com a personalidade dela, eu acho bastante interessante. Eu não entendo por que chamam ela de covarde, né? Não sei se é porque ela não tem coragem de se mostrar e ela meio que come pelas beiradas ali, porque ela faz muito mais do que outros abandonados, né? Sim, exatamente. Ela basicamente é o Lord Varys, né, da Roda do Tempo. Pessoal, a gente agora vai falar sobre um dos abandonados mais queridos aí pelo fandom, que é o Rahvin. Enquanto Samael odiava a intriga política, o Rahvin já preferia a diplomacia e manipulação para gerir conflitos. O Rahvin, ele era moreno, alto, enfim, ele era considerado um homem bastante bonito e dentro do padrão de beleza. Nada é conhecido sobre a Red Mocinel, que é o seu nome de batismo antes do colapso, que foi quando ele apareceu no conselho mais alto das Forças das Sombras. Sabemos que ele era sedento por poder acima de tudo, e voltou-se para o Senhor das Trevas justamente para matar, para saciar essa sede. Acredita-se que ele usou compulsão discretamente, dobrando mentes e vontades para garantir seu controle constante sobre qualquer situação que ele estava. Durante a Guerra da Sombra, ele ficou com os comandos militares e era também reconhecido como um general justo, mas foi nas áreas políticas e diplomáticas que suas habilidades floresceram, embora com inclinação para a manipulação extra, com o poder, né? A rendição de várias nações às forças das trevas sem uma invasão real é muitas vezes atribuída a ele justamente por causa disso. As regiões que ele governou para a sombra foram eficientes e duramente administradas, embora muitas vezes sofriam com sua falta de atenção a detalhes. Suas duas principais fraquezas eram seu amor por bajulação e sua afeição por mulheres. Muitas pessoas ganharam posições em sua administração apenas por bajularem ele, mas ele acabava os removendo rapidamente do cargo caso eles se mostrassem inaptos ou incompetentes para aquela função. Apesar de ser um homem bonito, né, como a gente falou, ele não suportava ser rejeitado. Suas amantes raramente tinham qualquer escolha sobre o assunto, elas não tinham nenhum poder de decisão, era um relacionamento tóxico ali com ele. Grande parte daquela falta de atenção aos detalhes que a gente comentou agora há pouco pode ser atribuída justamente ao tempo que ele gastava com essas amantes. O que vocês acham aí, pessoal, do Rahvin? Vocês gostam dele? Mais um narcisistinha mulherengo, né? Que não sabe lidar com nãos. Eu ia cantar a musiquinha do moreno alto, bonito e sensual, mas ele não merece. Mais um homem lixo, mais um macho escroto para os rankings da sombra, né? Nenhuma surpresa. Uma nota sobre o Rahvin é que, tirando o Rand, né, o nosso querido dragão renascido, e o Ishamael, o Rahvin é o homem mais poderoso que já existiu, o canonizador mais poderoso de toda a história. Então, ele realmente não era qualquer coisa ali na escala dos abandonados. Então ele só perde realmente para o mais poderoso, que era o Ishamael, e para o dragão, obviamente, Randall Thor. Então não desprezem muito a participação dele, porque o bichinho realmente tinha habilidades. Além dele ser forte, eu também gosto dessa parte de manipulação, sabe? Porque assim, eu acho que cada abandonado tem uma característica posta em campo de batalha. Tem a Mog, como a gente falou, que ela come pelas beiradas, né? Aranha e tal, ela estuda antes de confrontar alguém. Gosto dele porque justamente ele usa a compulsão, né? Ele dobra a mente da pessoa para fazer suas vontades e basicamente ele é um diplomata manipulador. Eu acho bastante legal. Exclusivamente ele pode usar a força, né, em campo de batalha, mas ele prefere a diplomacia porque eu acredito que ele prefira optar, sabe, por usar compulsão, manipular as pessoas, do que participar diretamente no campo de batalha, usando o poder único de forma devastadora. Então eu acho bem legal essa parte de manipulação que ele opta por utilizar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Samael. Tel Janin Alinsar, que é o nome de batismo aí do Samael,
se mostrou um dos generais mais eficientes para as Forças da Luz. Acreditava-se que ele tenha tomado gosto pelo conflito e pelas honras que o acompanhavam. Mas foi no 4º ano da guerra que ele se converteu à Sombra, muito por acreditar que o Tenebroso iria inevitavelmente vencer e também por ter muita inveja e rancor contra Lúthien, causadas por algumas decisões de condecorações de guerra. Samael carrega uma cicatriz em seu rosto que facilmente poderia ter sido removida com a tecnologia da época, mas ele não resolveu tirar essa cicatriz porque quem lhe deu essa cicatriz foi o próprio Lúthien. Ele prometeu a si mesmo que a marca ficaria ali até que o dragão fosse derrotado e estivesse aos seus pés. O Samael ele sempre foi um homem mais de ação, até por isso ele era um esportista, né? Então ele sempre acabava preferindo iniciativas militares à diplomacia e manipulação, o que era o total oposto do Raven. Seus territórios passaram por alguns períodos intensos de degradação e crueldade, mas por outro lado ele tratava seus oficiais e soldados muito bem, assim como ele também mantinha bem conservados, bem guardados seus equipamentos esportivos, antes dele se virar para a Sombra e aí se dedicar à adoração do capeta. Prioridades, né? Eu amo essas profissões dos abandonados na Era das Lendas. Uma era consultora de investimentos, o outro era um músico, o outro era um esportista. Eu adoro essas coisas. Muito aleatório, né? O professor de filosofia é basicamente pessoas normais com superpoderes, né? Eu acho engraçado, né? Porque, tipo, ninguém era, tipo, tinha uma super profissão e tal, um era biólogo, né? Então, imagine que pessoas que a gente conhece, que, tipo, eu conheço biólogo, eu conheço gente que trabalha na área de investimento, imagine que essas pessoas poderiam tornar-se um abandonado. Ai, que medo! Muito, muito bizarro. E acho que o fato dele guardar os itens esportivos dele, vai ver que ele tinha esperança da guerra acabar um dia, né? E ele poder voltar a exercer aí a função dele de esportista. Eu imagino ele como um engomadinho que vai jogar squash num clube, assim, tipo, com a toalhinha no ombro. Nossa. E aí sai pra destruir cidades, assim, bem ridículo. Seguindo aí a linha dos abandonados, estamos chegando no final, pessoal, tenham paciência. Vamos falar agora sobre o Dimandred. Barid Bel Meidar, como ele era conhecido anteriormente, ele era o segundo homem mais influente de toda a Era das Lendas, ficando atrás apenas, óbvio, do nosso querido dragão renascido. Não renascido, né? O nosso dragão. Esse número, essa posição de vice, foi uma coisa que marcou muito a psique do Dimandred. Ele sempre está em segundo lugar com relação ao Lúthien. Foi uma coisa que o move, assim como a Lanfear é movida pelo pé na bunda que ela tomou do Lúthien, e a gente não sabe como é que foi isso. O Dimandred, ele era movido por esse ressentimento com relação ao Lúthien. Eles eram bem amigos antes da Guerra do Poder, antes da Guerra da Sombra, tinham uma relação, e a história do Dimandred é a história do quase. Ele era quase bonito, ele era quase o homem mais influente, ele era quase o mais poderoso no Poder Único, ele era quase o dragão. O Dimandred, mais trágico ainda, ele nasceu um dia antes do Lúthien. Então, assim, ele estava sempre um passinho atrás do dragão. E se não fosse o Lúthien, obviamente, ele teria sido Dimandred Barid Bel, como era conhecido, teria sido um dos maiores, o maior Aes Sedai da sua época. Talvez até o chefe do Salão dos Servos. Antes de ser abandonado, ele publicou vários livros, eles eram eruditos, se debruçavam sobre vários assuntos, além de, né, ter influência política e fazer parte ali do Salão dos Servos. Obviamente, todas essas realizações dele os livros dele não faziam tanto sucesso quanto os livros do Lúthien, as artimanhas políticas dele não eram tão bem sucedidas quanto as dos Lúthien, então sempre esse rancor e essa inveja crescia no coraçãozinho do Barid Bel, até que ele se voltou para a sombra, né? Ele ainda, no começo do conflito, ele ainda lutava pela força da luz, pelo exército da luz, e se destacou bastante nessas investidas militares, né? Mas o ódio, a inveja, o rancor, como é um lugar comum aqui dos abandonados, ódio, inveja e rancor, ou do Lúthien ou de outras pessoas que negaram poder ou posições para eles, todos esses sentimentos negativos resultaram na conversão para o lado sombrio, digamos assim.
Então, quando ele meio que se cansou de ser o segundo lugar no exército ali das Forças da Luz, ele falou, quer saber? Vazei, vou ser o primeirão lá nas Forças da Sombra. Quem sabe lá eu consigo ser o primeiro lugar. Fazia bastante questão, o Demandred, como ficou conhecido, fazia bastante questão de estar no campo de batalha, em controlar os exércitos ali do campo de batalha mesmo, não só ficar assistindo a batalha de longe. E também ele fazia questão de estar no meio do conflito para poder ter a chance de ser o responsável pela destruição do Lusteren. Então, era uma vendetta pessoal que ele realmente tinha contra o dragão. Então, acabou que no fim, né, como vocês sabem, ele foi preso de volta em Sheol Ghul, mas o Demandred tem toda essa história trágica. O Brandon Sanderson mesmo, quando ele assumiu a série e falou um pouquinho sobre o processo de escrita e tal, o Demandred era o abandonado favorito, assim, digamos assim, o que ele achava mais trágico, o que ele achava mais complexo de escrever a respeito. Então, eu também gosto muito do Demandred. Ele, conforme vocês forem avançando na série, ele aparece um pouco depois, né, porque todo mundo sabe aqui que os abandonados vão voltar, obviamente, né, senão não estaríamos falando de 13 pessoas que morreram há 3.000 anos atrás. Eles vão retornar. Demandred pode até aparecer não tanto no começo, mas é muito interessante acompanhar, assim como todos os outros, mas ele tem uma complexidade legal na psicologia dele, no que move ele como pessoa e como vilão. Eu gosto bastante. Demandred, o invejoso. Eu também acho o Demandred ou Demandred, igual eu gosto de falar, né? Não gosto de falar igual o Khalil, não. Muito... Então, eu acho ele um personagem bastante interessante, essa parte de ele ser esse lance dele ser quase, sabe? Quase mais poderoso, quase mais bonito, quase mais famoso, quase mais importante. Isso acabou tocando o ego dele, né? É uma questão basicamente de inveja, de ganância, como todos os outros. Mas eu acho que em questão de inveja, ele rivaliza com a Lanfear, sabe? Mas nesse caso, eu acho que ele ia até mais, porque ele tava ali pau a pau. Ok, isso ficou meio estranho. Ele tava ali, ó, disputando sempre com o Lysteren, mas nunca conseguiu superá-lo. Gente, e a nuvenzinha do Lysteren, assim, tava mega carregada, né? Porque muitas pessoas ao redor dele, assim, lógico que ele possui uma posição muito elevada, então é natural muitas pessoas sentirem inveja, mas muitas pessoas ali que conviviam com ele, né, e que estavam lá lado a lado com ele, passaram, assim, pra sombra por causa de inveja. É triste. Se vocês quiserem assistir um filme que é basicamente sobre a história do Demandred, ele se chama A Vida de Brian, que é do Monty Python, tem na Netflix. É o cara que nasceu no mesmo dia que Jesus, então todo mundo confunde ele com Jesus nos lugares, é muito engraçado e vale muito a pena ver. Fica a dica. Agora nós vamos conhecer a Graendal, antigamente conhecida como Camarilla Amaradin Lindar. Meu Deus, não aguento com esses nomes. Ela foi um dos abandonados que mudou radicalmente depois de se converter para a sombra. Ela era uma renomada ascética, ou seja, uma pessoa que se comprometia a viver uma vida simples e frugal, e também tentava convencer os outros a viverem da mesma forma que ela, né? Camarilla era bastante conhecida, servia como curandeira a pessoas que sofriam de problemas mentais, usando, claro, o poder único, e sendo praticamente a mais habilidosa e poderosa na manipulação mental entre os Aes Sedai. 10 anos depois da abertura da Fenda, ela passou por uma transformação assim drástica, se tornando uma pessoa completamente diferente de como era no passado, né? Ela abandonou a vida simples e passou a vestir as melhores e também sensuais roupas, valorizava muito a própria aparência e seu prazer sexual. Observação que no roteiro alguém colocou que faria a Graendal, e eu aposto que foi o Emerson, porque ele é muito previsível. Gente, eu faria demais a Graendal, seria manipulado por ela e seria escravo sexual dela, sim. Caralho, Emerson, o que é isso? Confissões. Eu vou ter que botar muito esse episódio no explícito. É pra todos os públicos. Especulações. Teria sido o Tenebroso responsável por essa mudança brusca?
A gente não sabe com certeza, mas muitos apostam que ela mesma constatou que o mundo não poderia continuar com base nos padrões de antes, e foi por escolha própria, então, que ela decidiu viver de forma completamente oposta e ainda por cima demonstrava desprezo àqueles que se apegavam aos costumes antigos, né? E isso entra novamente sobre aquela discussão que a gente teve sobre esses abandonados, né? Que estavam fartos dos atuais costumes, estavam fartos daquele senso comum, né? E mudaram, assim, drasticamente. Particularmente, eu acho essa transformação dela muito zoada, porque quem lê a série sabe que ela é mega debochada, valoriza muito a aparência e os prazeres materiais. Eu não consigo nem imaginar ela vivendo de outra forma, assim, de uma forma simples. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso sobre ela. Eu também não consigo imaginar ela uma mulher simples, que leva uma vida simples, não. Eu queria uma explicação mais plausível, sabe? Uma motivação maior pra isso. Como esses materiais que a gente tem não são totalmente fidedignos, muitos variam, muita informação foi perdida, por isso que a gente não sabe exatamente, sabe, quais foram as motivações gerais, certinhas de todos. A gente especula, né? A gente especula, mas eu não consigo imaginar ela com essa vida simples, não pelo ponto de vista dessa personagem que a gente acompanha na série, sabe, essa vilã sexy, essa vilã que usa manipulação, que faz pessoas ricas e famosas serem escravas dela, sabe? Esse negócio bizarro. Eu acho ela um pouco bizarra. Não consigo imaginá-la de outra forma, em outra vida mais simples, de forma alguma. E mais ou menos uns 25 anos depois do colapso, a Camarilla foi até Xayugu e declarou fidelidade ao Tenebroso, reivindicando então o nome que a gente conhece, que é Graendal. Como ela era muito famosa, o dia do anúncio de sua conversão é considerado por muitos o dia em que a Guerra da Sombra efetivamente começou. Porque no mesmo dia também, o primeiro exército de Trollocs, já visto no mundo, tomou a cidade de Devaille. No geral, ela foi muito importante para o lado da Sombra, né? Mesmo não sendo uma comandante militar propriamente dita. Suas habilidades pertenciam a outra área, né? A da mente humana. Dessa forma, ela usou seu poder para conseguir informações valiosas, incitar rebeliões, causar medo generalizado e também provocou vários suicídios de importantes figuras ali do lado da luz, né? Um ditado sobre ela que era muito popular na época que era: Graendal conquistou territórios tanto quanto qualquer um dos generais da Sombra, mas os campos de batalha dela eram as mentes dos inimigos. Baduns. Fodona. Uma coisa que eu acho muito legal é que essa dúvida de será que foi o Tenebroso diretamente que influenciou a mudança de pensamento dela, ou se foi uma coisa que emergiu. É aquele negócio, né, de livre-arbítrio. Será que foi o Tenebroso que libertou o mal no mundo, que ele influenciou os seres humanos a despertarem as maldades interiores? Ou foi só uma desculpa que os seres humanos que já tinham uma vontade ou não vou dizer predisposição, mas é difícil achar uma palavra, porque não é predisposição, também não é vontade, é uma tendência, assim, a exercer o mal. Então fica essa dúvida se foi o Tenebroso realmente que influenciou as pessoas, ou a notícia de que ele havia sido libertado provocou essa explosão de maldade no mundo. Eu acho uma dualidade bem interessante sobre o que é o livre-arbítrio, se o ser humano já tem o mal dentro de si, se não, ou se é uma força cósmica que faz com que nós sejamos malvados. A gente nasce bom, mas é o Tenebroso que nos corrompe, né? Fica essa dúvida. Eu acho legal e interessante essa parte. Eu acho que é uma questão de escolha, sabe? Não sei se existe uma tendência. Acho que tendência, predisposição, como você falou que você não quis usar, eu acho que existe em todos nós, existe em todas as pessoas da Era das Lendas. Inclusive o próprio Lewis, ele poderia ter se voltado para a Sombra, né? Mas eu acho que é uma questão de escolha. Eles escolheram isso. Por quê? Porque eles queriam mais poder. Eles eram muito gananciosos, sabe? Um deles queria ser o mais famoso, sabe? Eu acho que eles queriam ser mais do que eles podiam. E o caminho que eles tomaram, eles acharam que poderiam conquistar tudo aquilo que eles almejavam. Eu não sei se esse negócio de predisposição, de tendência, cola com os personagens. Eu acho tudo uma questão de escolha. Outros, por exemplo, qualquer um dos 100 companheiros poderia ter sido um dos Aes Sedai do lado da Sombra, sabe? Mas não, eles
permaneceram no lado da luz e lutaram até o fim, enlouqueceram por causa disso e destruíram o mundo por causa da escolha que eles fizeram. Então eu acho que tudo é uma questão de escolha. Principalmente no caso dos abandonados, é totalmente uma escolha, né? Mas eu às vezes fico pensando na população em geral, assim, não sei. Sim. Porque os abandonados é completamente em busca de inflar o próprio ego e conquistar mais do que eles podem. Mas não sei no resto. Questões filosóficas aí pra gente ponderar. Eu acho que existiam limites e alguns deles não queriam permanecer nos limites que eram impostos de ética, de poder, de tudo, e escolher o lado da sombra permitiram que eles ultrapassassem esses limites. Fora que a sombra, ela era muito sedutora, né? Então, em meio a muitos acontecimentos e causas, as pessoas se deixavam levar pelas suas ambições, ou às vezes por medo de ficar no lado perdedor, acabava indo então para o lado da sombra, para de repente ficar aí no lado que vai vencer, por medo, sabe, de ser derrotado, alguma coisa assim, né? Sim, no caso, parece que escolher a sombra é a escolha mais fácil, é o caminho mais fácil, né? Porque você pode ultrapassar qualquer limite. Eu acho que o difícil mesmo é você fazer o certo e permanecer no lado do bem. Difícil é resistir, né? Sim, exatamente. Eu lembro de uma frase agora, não sei de qual autor, nem sei se a frase é exatamente assim, então vou parafrasear, que a frase é mais ou menos assim: ser ruim é fácil, difícil é ser justo. Então acho que isso se enquadra com os abandonados. Uma coisa interessante sobre o nome da Grendel, obviamente, com certeza foi essa a inspiração do Jordan. Não sei se quem já viu aquela animação que adapta o poema épico Beowulf, né, do começo do ano 2000, aquela animação meio realista, meio esquisita, com a Angelina Jolie e outros atores. O filho daquela rainha dos monstros lá se chama Grendel, né, aquela criatura meio pérfida, meio feiosa não, completamente horrível, desfigurada, aquele monstro que tá com terror ali na cidade. Então é uma criatura completamente horrível fisicamente. Em contraste, temos a abandonada, digamos, que valoriza mais a sua imagem, sua aparência, sua sexualidade. Na verdade, é podre por dentro, né, digamos assim. Então, com certeza foi aí que o Jordan se inspirou para pegar o nome da Grendel. O monstro que é Grendel, se eu não me engano, o Luan falou pra gente, era esse monstro aí do poema do Beowulf. E o filme é bem bom, tipo, o roteiro. Se você ignorar a questão visual, que é bem estranha, porque é uma animação, só que a animação tem o rosto dos atores, então não faz sentido ser animação, poderia ser um live action. Mas o roteiro em si é bem bacaninha. O roteiro é escrito pelo Neil Gaiman. Na faculdade, a professora disse que é a história mais antiga em língua inglesa, né? O Tolkien, inclusive, ele fez uma tradução crítica do inglês. Inclusive é publicada no Brasil, em edição bilíngue e tal, para quem quiser ler. É bacana. Quero comprar desde a época. Até hoje não comprei. Agora a gente vai conhecer a Mesana. Diferente da maioria dos abandonados, que eram figuras importantes e poderosíssimas, a Mesana se voltou para a sombra porque não era a melhor da sua profissão, né? Gente, coitada. Coitada nada. Antes conhecida como Saini Terazinde, ela foi uma estudiosa de cabeça dura e prática, mas também um tanto distraída, talvez por sua personalidade mais introspectiva. Ela teve a vaga de pesquisadora da Universidade de Kolandan negada, porque foi considerada inadequada para pesquisa, né? Então, acabou ganhando ali uma posição como mera instrutora dos alunos. Frustrada por estar apenas ensinando o conhecimento de outras pessoas, ela se voltou para o tenebroso e adotou o nome de Mesana. Na guerra, ela teve certo sucesso em comandar exércitos como general e alcançou o ápice mesmo como governadora de regiões conquistadas. Sua administração era eficiente e ela causava atrocidades na mesma medida em que determinava a coleta de lixo. Levando em consideração o seu passado, ela aprimorou o sistema de educação nas cidades que governava, pregando valores como espionagem, destruição, manipulação, veneração ao tenebroso e entre outras coisas bem bizarras, né? De acordo com a Mesana, a velha ordem daquele mundo decadente deveria ser varrida do mapa. Museus, bibliotecas e locais de pesquisa foram remoldados à luz da glória do grande Senhor das Trevas, né?
como se tivessem sofrido lavagem cerebral, ou nem isso, a gente sabe que a alienação ela pode causar isso nas pessoas, né? Milhões de crianças e adolescentes revoltados saíram pelas cidades, destruindo antigas instituições e pregando os ensinamentos da sombra. Esse grupo, em específico, ficou conhecido como os Filhos de Mezana. Apesar da história dela não ser tão bizarra quanto algumas outras, eu acho uma das mais interessantes, porque a Mezana mostrou como alguém simples e frustrada pelas derrotas da vida pode se tornar uma pessoa, assim, bem perigosa, sabe? Nossa, ela é tipo a Damares, né, velho? Bizarro mesmo. Sim. A Mezana, cara, basicamente ela, depois que ela passa pra sombra, ela faz uma espécie de doutrinação, né, com as pessoas, e ela fanatiza, radicaliza as pessoas nessa doutrina, né, de querer destruir a velha ordem, de adorar o tenebroso, sabe? E aí faz com que as crianças destruam, sabe, bibliotecas, e destruir também as instituições, sabe? Pegando o ensinamento da sombra, é bem bizarro. Basicamente, a gente já viu muito isso durante a história da humanidade, né? Essa questão de doutrinação, fanatismo religioso, dá para relacionar muito bem com o que ela fez aqui durante a Guerra da Sombra. E coisas que a gente vê até hoje, né? Acontecendo hoje em dia. Basicamente, a tese de doutorado dela foi negada e aí ela virou uma doutrinadora louca do lado sombrio da força, digamos assim, por uma mega... Sabe o que ela me lembrou? Aquela deputada que teve a mesma coisa, tese de mestrado recusada, ou foi de doutorado, né? Ela é professora de história e ela virou, tipo, uma deputada de extrema direita que apoia o nosso atual presidente e tal. Uau! Que surpresa, né? A vida imita a arte, a vida imita a arte. Exato. E aí, nossa, é bizarro, ela simplesmente remudou o sistema de educação das cidades, das regiões que ela governava, e, né, acho bizarro esse negócio que é mencionado, que a tortura e as práticas malignas do tenebroso eram tão regradas quanto a coleta de lixo. Então, pensando, era tão, assim, não sentimental, assim... Metódica, assim, fria, calculista, assim, sabe? Tudo eram, sei lá, objetos e marionetes que ela podia manipular para seus próprios fins. Agora, para finalizar o nosso grande elenco maravilhoso dos escolhidos, os escolhidos para governar o mundo para sempre, caso vocês não saibam, esse é o nome completo dos abandonados, que, né, entre eles são conhecidos como escolhidos, mas é a abreviação de escolhidos, os escolhidos para governar o mundo para sempre. E a última, porém não menos importante de forma alguma, é a Semirhage. É discutível, mas eu diria que é a mais medonha, assustadora e cruel de todos os abandonados. Eu adoro. Antes conhecida como Nemeni Damendar Buwan, ou seja, 3 nomes, contribuiu de alguma forma muito positiva para a sociedade da época. Ela era uma grande médica e curandeira da Era das Lendas. Enquanto a Grendel tinha um conhecimento ímpar sobre a mente humana, a Semirhage tinha um conhecimento físico, corporal, das pessoas como nenhuma outra Aes Sedai de sua época. Ela era conhecida, os médicos eram geralmente conhecidos como restauradores, então ela era uma grande restauradora, porém também era uma psicopata sádica. Juntamente com as práticas de cura que ela exercia, os pacientes, né, nas sessões ali de cura, de tratamento, eles eram meio que torturados assim, no calor do momento, enquanto eram curados. A Semirhage também, a Nemeni, né, antes de ser conhecida como Semirhage, a Nemeni, ela praticava umas torturinhas assim na surdina, mas os pacientes meio que ou fingiam não notar, meio que em agradecimento deixavam passar essas torturas, porque era uma coisa que acontecia ali durante o procedimento. Então, às vezes, alguns pensavam que era parte do tratamento, né? Então, ela dava uma torturadinha meio que testando, né, os limites da dor, os limites do que ela conseguia fazer com o poder único para torturar. E ela disse que ela tirava prazer com a dor. Então, bem psicopata mesmo, psicopata, diagnóstico, doida varrida.
Então, basicamente, eles meio que não faziam denúncias, os pacientes meio que não faziam denúncias contra a Nemene. Mas, até que o Tenebroso foi libertado, supõe-se que ela tenha, digamos, acelerado ou avançado nas torturas dela durante tratamentos, e aí as práticas dela foram finalmente descobertas pelo Salão dos Servos. A punição dela, eles deram 2 opções para Nemene. Ela deveria ser forçada, né, provavelmente por alguma versão do bastão do juramento, a não mais praticar a violência, ou seja, ser o prazer dela que ela tirava da violência. Ela nunca mais sentiria aquilo, porque ela seria convencida, ela seria obrigada a não mais praticar violência pelo bastão do juramento, provavelmente, ou ser completamente estancada da fonte verdadeira, ou seja, não mais ter acesso ao poder único. Como essas opções não eram nem um pouco discutíveis para ela, no dia seguinte ela se dirigiu a Sheogu para se jurar perante o Tenebroso. Durante a Guerra do Poder, ela foi responsável pela captura e pela tortura de muitos dos membros do Salão dos Servos, né? Aqueles se vingando exatamente daqueles que haviam condenado ela a 2 opções, né? Ou a ser estancada ou a jurar no bastão do juramento para não mais cometer violências. Então, todos os abandonados, de forma geral, eles têm uma rede de espiões, uma rede de contatos que ajudavam eles a conseguir alcançar os seus meios ou atingir alvos específicos. E a Semirhage não era diferente, então ela conseguiu capturar e torturar muito dolorosamente essas pessoas do Salão dos Servos. A crueldade e a violência nas regiões que ela governava eram, assim, sem precedentes. Como a gente falou, ela tinha uma habilidade, um conhecimento do corpo humano aliado às suas habilidades no poder único, que tornavam as torturas dela assim, inimagináveis, níveis de dores assim, incalculáveis. Para ela, a dor não existia limites para a dor. E ela muito mais cruel do que muitos dos abandonados que nós falamos aqui anteriormente. Ela fazia muita tortura com prisioneiros e cobaias, né? Não medindo esforços. Imagino que, sei lá, ela começava a torturar, se empolgava, morria, ela pedia para entrar o próximo e continuava até conseguir o que queria, conseguir descobrir alguma coisa especificamente ou obter alguma informação. Uma curiosidade, foi a Semirhage que descobriu no meio ali dos testes dela, foi ela que descobriu que 13 Myrtle, aliados a 13 canalizadores do lado da sombra, poderiam converter qualquer canalizador, qualquer pessoa que pudesse tocar o poder único, convertê-los à força ao lado da sombra. Então bastava esses 13 canalizadores atingindo a vítima, o canalizador do lado da luz, mais 13 Myrtles ali em volta, servindo como meio que catalisadores da reação ali, não sei como seria a explicação mágica, mas esses 13 canalizadores, mais esses 13 Myrtles poderiam converter forçadamente uma pessoa ao lado da sombra. Então bastava ela ser capturada, formar esse círculo, esses 2 círculos, e uma pessoa ela poderia ser convertida ao lado da sombra contra a sua vontade, o que é uma coisa muito bizarra de se pensar. Imagina se o Lews Therin tivesse sido capturado pela Semirhage e fosse convertido forçadamente ao lado da sombra. Sinistro. Eu amo a Semirhage. Sádica. Socorro, gente. Eu não sabia disso. Agora eu fiquei com medo. Acho que de todos, ela é a mais sádica, sabe? E ela sente prazer e dor no sofrimento alheio. E acho que o caso dela é o mesmo caso do Aginor, sabe? A questão da ética, porque, de certa forma, ela é meio que uma cientista, né? Mas ela trata de pacientes, ela é médica. O Aginor, ele já é mais biólogo, mas, enfim, tudo se trata de ética, bioética, sabe? Ligada ao ser humano. E ela passa os limites. Tanto que quando foi dada a escolha dela, né, de nunca mais fazer isso, ela não pensou 2 vezes. No dia seguinte, ela já foi comprometer a sua alma à sombra. E ela é muito sádica, ela é meio bizarra, eu tenho medo dela, assim, de todos os abandonados, assim, eu teria medo de ficar numa sala sozinha com ela, sabe? Eu acho que a gente deixou o pior pro final, porque de todas as histórias dela é a mais creepy, porque ela era bizarra antes e depois de fazer o pacto tenebroso. E eu também, acho que de todos os abandonados, ela é a pessoa que eu mais temo, assim, nos dias atuais, né, da história. Sabe que eu acho que se a série da Amazon fizer sucesso, né,
a gente já viu que eles estão adorando fazer spin-off de tudo, né? Não só a Amazon como a Netflix. Uma coisinha faz sucesso, eles já querem spin-off. Pra Roda do Tempo, acho que Os Abandonados daria muito pra fazer uma série spin-off. Imagina uma minissérie com 3 episódios, cada episódio focado na história de um abandonado, por exemplo, na Era das Lendas. Gostei da ideia. É porque eles têm muito backstory, né? Sim, com certeza. Tipo, daria muito bem pra fazer uma série antológica, sabe? Cada episódio ali contando a história de um, por exemplo. Eu acho que tipo, no universo ali, em Randland, não falta coisa pra spin-off, mas essa é só uma ideia, talvez não aconteça aí. Tomara que sim, mas enfim. Só uma ideiazinha, porque são histórias bem interessantes, né? Aham. O que a gente tá contando aqui é só uma pincelada na história deles. Dá pra incrementar, dá pra tirar, dá pra criar muita coisa bacana em cima de tudo isso que a gente falou até agora sobre Os Abandonados. Tem muito espaço para a gente. O Jordan não delineou exatamente tudo que ocorria na história de cada um. Então, tem muito espaço para criação dos possíveis roteiristas, diretores, para incrementar e dar mais complexidade ainda para cada um desses personagens, né? Porque eles são figuras míticas. Então, tem como dar outras motivações e outros acontecimentos sem estragar, digamos assim, o cânone da série. Isso aí, gente. Vamos assinar o Prime Video, vamos assistir a série quando sair para estimular isso. Uma coisa meio... um estilo, assim, que é uma coisa que está escrita nos livros de enciclopédia sobre a Roda do Tempo, é que a Semirag, ela sempre, para fazer um contraponto a Lanfear, que sempre se veste de branco, a Semirag sempre se veste de preto, porque ela é muito tenebrosa, ela é muito dark, e aí tem a Lanfear lá com o cabelão preto dela, mas sempre branca lá, imaculada. Tem a Semirag roqueirona, de preto sempre, para causar uma impressão mais assustadora, gótica suave. Bom, finalmente chegamos ao fim, depois dessa lista extensa, mas eu acho que muito interessante. Vocês que nos acompanharam até agora, acho que puderam aproveitar bastante. Depois digam aí com qual abandonado vocês mais se identificam. O meu favoritinho aqui é o Demandred. Os abandonados sempre têm o que une todos eles, essa sede de poder, essa inveja do Lusterion, uma inveja de outras pessoas, é sempre esses sentimentos negativos que fizeram eles, de um jeito ou de outro, por uma motivação ou outra, passar para o lado da sombra. Não são nada mais, nada menos do que pessoas atribuladas, pessoas com suas falhas, com suas fraquezas, que no momento de fazer suas escolhas, optaram por seguir o lado que pregava a derrocada da humanidade. E fica aí de lição: se a sua tese de mestrado for rejeitada, por favor, não faça um pacto com o diabo. Agora, para terminarmos, vamos falar um pouquinho sobre as nossas leituras, o que andamos lendo antes de nos despedirmos. Eu, particularmente, estou lendo o segundo volume da série Wayfarers, A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. Tá uma delícia, eu indico muito essa série para quem ama ficção científica ou quem ama ficção especulativa no geral, é uma delícia a leitura. E tô retomando o último volume da trilogia Memory, Sorrow and Thorn, que eu tinha abandonado no final do ano, que por sinal é o maior livro de fantasia já publicado em toda a história do planeta, maior do que O Senhor dos Anéis, maior do que qualquer livro do Brandon Sanderson. É o To Green Angel Tower, do Ted Williams, né? Infelizmente não tem aqui no Brasil, mas recomendo bastante essa trilogia. Ontem eu terminei o livro The Dragon Republic, que é da trilogia The Pop War, né, o segundo livro. Estou esperando o terceiro, que vai lançar em novembro, mas uma puta sacanagem que vai lançar no mesmo dia do quarto livro de Stormlight Archive. Estou chateadíssimo com isso, mas estou sedento por essa leitura. Acho que assim que eu terminar o quarto de Stormlight, eu vou ler o terceiro da trilogia The Pop War. Hoje eu comecei Ship of Destiny, que é o terceiro livro da trilogia Mercadores de Navios Vivos, como o primeiro lançado aqui em português, né? Fazendo inveja para a Gisele, que só leu o primeiro e tá sedenta pelos outros. Da Robin Hobb, essa trilogia, e essa trilogia faz parte da série O Reino dos Antigos, que são 16 livros
dividido em 4 trilogias e uma tetralogia. Da fantástica Robin Hobb, a minha escritora de fantasia favorita. Considero ela a rainha da fantasia. Saudades. Mano, maravilhosa. Hoje eu já li 120 páginas na parte da tarde, quase de uma vez, de tão bom que a narrativa eu pretendo terminar em mais ou menos uns 12 dias, são 900 páginas de leitura. E ontem eu comecei um livro nacional escrito pela Ana Cristina Rodrigues. O livro se chama Atlas Hagiográfico de Lugares Imaginados, que é uma fantasia nacional bem legal. Confrontos entre animais e humanos, sabe? Tem magia, necromantes. Eu li cerca de 50 páginas, mas estou gostando bastante. Eu vou intercalar com o Navio do Destino, Ship of Destiny. Bom, eu comecei há pouco tempo a ler A Batalha do Labirinto. É isso o nome? Acho que é. E sim, eu tô lendo Percy Jackson pela primeira vez na minha vida. Quase chegando aí no final. Esse é o 4º livro, né? De 5. E tô adorando, gente. Eu tô, assim, apaixonada por essa série. É muito leve, é muito divertida. E hoje eu comecei a ler O Feitiço dos Espinhos, que é um lançamento recente pela editora Literalize. Mas não posso comentar muito, porque eu li, assim, 2 páginas mesmo. E eu não sei nada sobre essa história. Eu tô entrando de cabeça nela e espero gostar. Bom, eu tô sofrendo lendo o último livro de Roda do Tempo mesmo, A Memory of Light. E eu só tô triste, basicamente. Chorando que nem um condenado, basicamente. A gente precisa agradecer muito a garra do Luan de ter participado desse episódio, porque não foi fácil. Porque ele tá realmente muito abalado. Você não tem ideia, você não tem... Ele podia estar terminando, né? Meu emocional aqui, ele tá realmente zoado, porque, sério, eu tô de luto aqui. E olha que ele não terminou o livro todo ainda, né? Faltam literalmente pra ele acabar a maior série de fantasia de todos os tempos e ele tá aqui gravando. Coitado. Falta 100 páginas. Eu vou terminar amanhã, dia 27 de novembro. De novembro não, de setembro, data de gravação. Mais ou menos 2 anos depois que você começou o primeiro livro, é isso? Eu comecei a ler em 1º de agosto de 2018. Eu li o primeiro. Legal. Então, tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Twitter, nós estamos como Povo do Dragão. No Instagram, nós estamos como Povo do Dragão. No Facebook, nós estamos como Povo do Dragão, A Roda do Tempo. Entre no nosso grupo do Facebook também. Se vocês tiverem sugestões, qualquer coisa, mande na DM do Instagram pra gente, que a gente verifica e responde por lá. E é isso. Até mais e tchau!